Que a paz, a serenidade e a harmonia permaneçam conosco nesse momento de uma reflexão do Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. E o tema, Jesus e as nossas enfermidades, porque todos nós queremos ser pessoas saudáveis, sem exceção, mas nem sempre a gente consegue ter um determinado equilíbrio, determinada serenidade, e, vez por outra, a gente fica enfermo. Quando a gente lembra, quando a gente sente os efeitos de uma doença, uma enfermidade, evidentemente a gente sempre recorre ao médico sublime, Jesus de Nazaré, que tantas curas ele realizou. Mas Jesus nos vê como verdadeiras crianças espirituais. A mãe, quando tem os filhos em casa, a grande preocupação sempre é que as crianças não se machuquem, não brincar com fogo, não entrar na cozinha, não mexer no fogão. E essa mesma preocupação, esse zelo que uma mãe tem pelos seus filhos, Jesus tem por nós. Ele espera que a gente possa mudar o comportamento, sermos pessoas mais responsáveis, porque ninguém está aqui em punição. A reencarnação é uma oportunidade de trabalho, de renovação, de ressarcir aqueles que nós prejudicamos. A escola terrena, aqui a gente aprende grandes lições e evolui. Os estudiosos contaram cerca de 25 curas distintas que estão descritas nos 4 evangelhos canônicos. A gente sabe que milhares de pessoas foram curadas por Jesus. A gente vê nas obras, particularmente, aquelas psicografadas por Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues, o Espírito, falando em uma única ocasião, Jesus curou mais de 2.000 pessoas. Então, é muita gente curada pelo Mestre. Mas qual a causa das enfermidades? O que nos faz ficar doentes? Emmanuel é um espírito muito esclarecido, muito evoluído, foi o guia espiritual do saudoso Chico por muito tempo. Ele diz o seguinte: a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Tanto que hoje na medicina já se classifica que não existe, na verdade, doenças, existem doentes. É o indivíduo mesmo que provoca esse estado de coisa e fica doente. Tá? Então, tem certas situações que nós provocamos pela nossa invigilância. Quando Jesus ele fazia uma cura, ele não olhava só o corpo físico da pessoa, Jesus via a alma, o espírito eterno, e dosava então essa energia que aquele espírito necessita. Nós espíritas, que já temos o conhecimento da doutrina espírita, temos que entender que nosso corpo físico é a roupagem, que a nossa verdadeira propriedade é nosso perispírito, nosso corpo indestrutível, nós somos espíritos eternos, aqui nós estamos de passagem. Então Jesus via nos enfermos aquela doença que se manifestava como um processo de cura para aquela pessoa. Mas qual o objetivo do Mestre? Jesus sempre buscava o que a gente chama de cura definitiva, porque a cura provisória, a pessoa cura hoje, vai fazer os mesmos erros amanhã e vai ficar novamente doente. Para Jesus, o importante não era apenas a restauração da saúde do paciente em termos físicos, o que muitos podem operar pelo magnetismo. Por exemplo, uma mãe, quando acalenta o filhinho, ela transmite aquela sua energia magnética e é um processo curativo. Qual pessoa, mesmo em idade mais avançada, que não gostava de deitar no colo da mãe, para a mãe fazer um cafuné, pessoa preocupada, nervoso, o homem ou a mulher, o aconchego da mãe, aquele carinho de mãe que alivia tudo. Então, esse magnetismo da mãe cura também. Mas Jesus buscava a reestruturação moral da alma, fortificando e preparando-a para os embates da edificação espiritual, agora sobre novas bases com a estrutura orgânica sadia. Então Jesus buscava curar, mas que o indivíduo mudasse o seu comportamento. Olha, você agora não podia andar, você pode andar, mas vê como é que você vai andar,
Você está cego, agora você enxerga, vê onde é que você vai pisar, onde é que você vai. E assim vai. A cura como um processo para a pessoa restaurada, mais organicamente mais forte, dar continuidade ao seu processo evolutivo, porque não é a encarnação só que a gente vai atingir a angelitude. Nossa alma tem mais de 1,5 bilhão de anos, nós vamos levar milhões e milhões de reencarnações ainda aqui na Terra e em outros planetas, até atingir a angelitude, é um processo longo. Então o Espiritismo é o verdadeiro cristianismo, a gente sabe disso, é a essência da doutrina do Mestre trazida agora para todos nós na época atual. André Luiz, que foi um médico, Carlos Chagas, quando estava aqui encarnado na Terra, ele explica que quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, a condenação, o ressentimento, inveja, hostilidade, estão na raiz de numerosas doenças, que o único remédio eficaz contra as semelhantes calamidades da alma é o perdão no veículo do amor. Então, se a pessoa tem uma discussão, a pessoa discute com alguém, passa mal, o fígado fica ruim, a adrenalina, já os ácidos são produzidos no estômago, a pessoa tem acidez, a própria fisiologia da pessoa alterada, que dirá o estado do perispírito, do corpo espiritual. Então, quando Jesus nos fala para perdoar 70 vezes 7 vezes, é uma orientação médica espiritual. Perdão, guardar rancor de quem? Nós que somos espíritas, nada acontece por acaso. Se alguém nos agride, se alguém nos prejudica, ora, é a minha energia negativa, meu magnetismo negativo que atraiu aquele mal para mim e eu estou então me reequilibrando com a lei divina. Então, quem nos faz o mal, na verdade, sem mesmo querer, nos faz um bem, desde que eu aceite isso com resignação, humildade e perdão. Porque se eu me revoltar, ficar com ódio, com mágoa, aí não adiantou. Aí anulei essa oportunidade redentora. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma passagem de Auslus, que é o mentor, aí no caso desse projeto de André Luiz, e eles estão visitando o centro espírita e eles vão colocar um óculos que eles chamam de psicoscópio. Funciona à base de eletricidade e magnetismo utilizando raios gama. Ele visa a auscultação da alma, sendo possível detectar as possibilidades de trabalho, a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter dos indivíduos. Então, os espíritos superiores, eles não precisam desses aparelhos. O próprio Álvaro não precisa. Mas nesse estágio, André Luiz ainda precisava. Porque o fato de a gente desencarnar, chegar no mundo espiritual, não nos confere agilitude, ninguém fica melhor porque desencarnou. A gente vai chegar do outro lado, com pessoas simples, humildes, limitadas, com boa vontade, e todo mundo trabalha, todo mundo tem oportunidade de trabalhar. E as nossas limitações são supridas por equipamentos que os mentores nos entregam, como esse psicoscópio. Então, quando nós adentramos no centro espírita, muitos dos mentores aqui presentes, se não forem tão evoluídos assim, usam os aparelhos e já estão olhando a nossa alma, vendo as nossas limitações. Então, na verdade, nós somos um livro aberto para o mundo espiritual. Aqui na Terra, a gente tem o que chama máscara social. A gente coloca um sorriso no rosto e tal, mas para os espíritos estão vendo como a gente é realmente. Não podemos esconder isso. Então, mais do que nunca, nós temos que buscar, a máscara social é importante, no termo de relacionamento, mas sermos autênticos e fraternos como cristãos. E a orientação que a gente dá aos pacientes, aqui diz André Luiz, sobre a forma de pensar. Olha essa senhora, a energia negativa em volta da cabeça dela, que está sendo observada pelo mentor espiritual desencarnado aqui. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, que ele intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos da degradação que lhe ocorre nos centros de força, com reflexo sobre as células materiais. O que está dizendo? Essa energia negativa que a gente produz vai nos intoxicar. Toda essa vibração. Essa senhora teve uma discussão com a filha. Então ela está mágoa, guardando rancor, que a filha foi mal educada com ela. Então esse ressentimento, que a gente fica como que fermentando, isso é muito negativo. Então nós temos que aprender
a ter serenidade, equilíbrio. Se as coisas estão difíceis, dizem os estudiosos, a gente deve buscar mudar o foco do pensamento. Se tem uma coisa muito desagradável nos incomodando, vamos pensar em outra coisa. Põe aquilo ali numa caixa, depois eu vou abrir essa caixa, e vamos pensar em outra coisa, para esfriar um pouco os ânimos, abaixar um pouco a adrenalina. Aqui eu coloquei uma figura de 2 aquários. A gente vê um aquário sujo, com o peixinho se mexendo, e um aquário limpinho, os peixinhos nadando também. O que vai acontecer com esse aquário sujo? Aquelas impurezas vão entrar no peixinho, vão intoxicá-lo, e ele pode vir até morrer. Na verdade, aqui na Terra, é como nós estivéssemos dentro de um grande aquário, os pensamentos, as vibrações de nossa volta. Eu tenho que pensar o lugar que eu vou frequentar, o lugar que eu vou. Alguém pode dizer, eu posso ir em qualquer lugar que eu sei me comportar. Perfeito. Você pode ir lá num brejo, lá, pisar naquela lama e dizer que não vai se sujar. Impossível. Então, você vai entrar num lugar assim, muito pesado, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Se eu devo ir, com quem eu vou, que tipo de conversa que eu vou. Porque num ambiente espiritual muito carregado, onde tem conversas chulas, conversas desagradáveis, que não tem nada a ver com os postulados cristãos, aquele ambiente está impregnado de bacilos espirituais que podem se aderir ao nosso corpo, nosso perispírito e transmitir doenças, enfermidades para nós. Além também das próprias energias negativas dos espíritos que estão lá, os obsessores, vão passar as suas energias negativas para nós. Quando nós detectamos uma pessoa, por exemplo, encontramos com uma pessoa enferma, existe uma tendência muito grande dos espíritos de dizer, é a lei de causa e efeito, ele fez alguma coisa errada e está pagando. Não necessariamente. O Leon Denis, que foi um grande estudioso da doutrina espírita, diz o seguinte, todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em vida de expiação. Muitos são espíritos ávidos de progresso, que escolheram vidas penosas de labor para colher o benefício moral que anda ligado a toda a pena sofrida. Diz ele, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de nós mesmos. A gente vai ver. Eu conheci vários indivíduos que tiveram sérios problemas de saúde, alguns até perderam um membro, perna amputada ou um braço, e dizem, agora eu sou feliz, compreendo a vida, eu estou mais voltado para o mundo espiritual. Aquele choque que a pessoa passa, ela se volta para a vida real, ela perde aquele hipnotismo do mundo material. Então, na enfermidade, a pessoa tem um período de reflexão. Então, vamos ver também que muitas vezes a gente é levado para ter uma enfermidade para o nosso benefício. Parar um pouco, pensar, analisar a vida, o que eu fiz até hoje, onde é que eu quero chegar, quanto tempo eu tenho aqui na Terra, o que eu posso fazer nos anos que ainda eu tenho. Perguntaram uma vez para um sábio, já com idade avançada, quantos anos ele tinha? Ele falou, acho que eu tenho 5. 5? Já barba branca, sim. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 5. Já vivi 80, tenho 5. Entendeu? Então, nós temos que pensar, de quantos anos eu tenho? Bom, eu tenho quantos anos de vida eu ainda tenho. O que já passou, passou, não volta mais. Tem uma passagem interessante na Galileia, quando Jesus, ele fazia as curas. Eu mencionei que curava milhares de pessoas. E um dia Pedro chega para o mestre e fala, mestre, o senhor primeiro faz a preleção. E lá tem centenas de pessoas, cego, leproso, aleijado, pessoas com dores. Esse pessoal está sofrendo. Não seria melhor o senhor curar todo mundo e as pessoas curadas, com energia renovada, assistir a sua palestra? E Jesus sorriu. Então, a dúvida de Pedro, por que não aliviar as dores dos enfermos antes, para que aproveitassem melhor os ensinamentos? O raciocínio de Pedro estava errado? Não, tem uma certa lógica. E Jesus fala com ele, assim, Jesus fez isso, curou todo mundo.
Aí Pedro convidou para assistir a palestra de Jesus. Quantos ficaram? 0. Ninguém. Foi todo mundo embora. Jesus sabia que isso ia acontecer. O mestre sabia. E diz então para Pedro: estudem a experiência e guardem a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esquecemos de que o sofrimento é a criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E complementa: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Olha o mestre falando, o psicólogo divino, que nós somos tão ignorantes que nós necessitamos da enfermidade, o aguilhão da dor, para despertar. Não precisava ser assim. O Espiritismo é o consolador, o Espiritismo é a mensagem de Jesus renovada. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que desenvolver mais os nossos sentimentos, deixar fluir para nosso interior a mensagem renovada, edificante de Jesus e mudar o nosso comportamento. Ninguém precisa sofrer para aprender a amar. O sofrer é a opção nossa, pela nossa conduta equivocada. Por isso que o adágio popular diz: as paredes de hospitais escutam preces mais sinceras do que as igrejas. Não é verdade? É na dor, é na perda de um ente querido que o nosso coração se volta com maior intensidade para os planos superiores. É nesse momento de muito sofrimento que nós nos aproximamos de Deus. É o aguilhão da enfermidade. Então, o centro espírita, ele observa as pessoas que chegam e vendo na enfermidade, como disse Jesus, uma oportunidade de retificação de conduta da pessoa. As pessoas às vezes têm uma vida muito atribulada, esquecidos de Deus. O mentor provoca, o guia espiritual provoca uma situação, uma enfermidade, uma dificuldade que leva aquele indivíduo no centro espírita. Não para curá-lo, mas que ele possa escutar uma palestra, ouvir uma orientação e mudar o seu procedimento. Eu estou há mais de 40 anos no movimento espírita, trabalhando na divulgação do espiritismo. Eu vi muitas coisas acontecerem em termos de mudança de conduta das pessoas. Eu costumo dizer que é muito diferente a transformação moral e a mudança de atitudes. A mudança de atitude, quando a pessoa toma consciência, é muito fácil. Eu conheci um indivíduo, às vezes, uma palestra que eu havia feito, me procurou. Ele tinha matado pessoas através da eutanásia, que a pessoa que está doente, você provoca a morte, então, para a pessoa morrer mais rápido. Ele veio conversar comigo, eu conversei com ele, falou: não faça mais isso, meu filho, está errado. Ele falou que não iria fazer mais. Ele evoluiu? Não. Ele mudou atitudes, consciente do erro que ele estava praticando. Por coincidência, naquela noite, o tema da noite era eutanásia. Ele ouviu a palestra, se conscientizou e mudou. A transformação moral exige tempo, disciplina, porque exige uma mudança de comportamento que é muito difícil e ninguém consegue fazer essa transformação moral da noite para o dia. É possível, mas é degrau por degrau, com insistência, persistência e com determinação. Então, o centro espírita aproveita a oportunidade que a pessoa chega para orientá-la. Por isso, antes da fluidoterapia, é importantíssimo a orientação no atendimento fraterno. A gente ouvir a pessoa. Ela contar as suas angústias, as suas aflições, as suas frustrações, o que ela espera da vida. Muitas vezes, o atendimento fraterno, a pessoa só vai ouvir. É isso que os psicólogos chamam de catarse mental. A pessoa drena aquela angústia, é um ombro amigo que ela vai encontrar para repartir as suas frustrações, as suas dificuldades. Então, o atendimento fraterno é muito importante e orientar para que a pessoa vá assistir a palestra, associando com a fluidoterapia. Porque lá na palestra foi todo um projeto do guia espiritual daquela pessoa que levou-a para o centro espírita justamente para que ela escutasse aquela mensagem. Eu me recordo, estava no centro espírita uma vez, e eu fazia o atendimento fraterno mais cedo,
E naquela noite eu estava escalado para fazer a palestra. E uma senhora veio me procurar, que tinha um indivíduo que queria conversar comigo. Eu falei, olha, agora eu não posso, eu vou começar a palestra. Quando eu terminar a palestra, eu estou à disposição, a hora que ele quiser, para conversar com ele. Antes eu não posso. Muito bem. Aí terminou a palestra, eu fui procurar essa senhora, cadê a pessoa que quer conversar comigo? Ah, ela disse que assistiu a palestra e você respondeu todas as dúvidas que ela tinha nessa palestra. Está vendo, gente? Então, a pessoa vai levada pelo guia espiritual, o tema da noite, porque os guias conversam entre eles, já está tudo organizado para a pessoa escutar exatamente aquela mensagem que ela precisava. Então, a frequência ao centro espírita é muito importante. E quando nós falamos para as pessoas que não conhecem os postulados espíritas, que Deus nos deu livre-arbítrio, associado à lei de ação e reação. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, mas eu vou colher o que eu plantar. Se eu quero colher coisas boas, o que eu tenho que fazer? Plantar uma boa semente. Na origem das enfermidades, no aspecto didático, eu coloquei 4 aspectos. As enfermidades de origem kármica, que está relacionado com outras encarnações, as adquiridas pelo estilo de vida, pessoa sedentarista, que não faz um exercício, não se exercita, alimentação inadequada, pensamentos negativos, conflitos conjugais, solidão. Enfermidades adquiridas pelos vícios, fumo, álcool, drogas, sexolatria e obsessão espiritual. A doutrina espírita orienta, esclarece, a pré-existência da alma. Então, na reencarnação, o perispírito, ele é a matriz energética que vai formar o corpo físico. Então, o espírito é reduzido e fica ligado já no útero materno naquela que será a sua genitora. E vai, então, nesse processo, o embrião vai crescendo, o nascituro vai sendo formado, e todas as implicações que tinha energéticas passam para o corpo físico. Se a pessoa tem algum problema, vai passar, então, para o corpo físico. Então, nas questões kármicas, as chagas da alma, dos erros do passado, outras encarnações, se manifestam através do envoltório humano. E há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas nos processos regeneradores. Ou seja, às vezes a pessoa é tão má, tão perversa. A gente pegar a história, eu estava vendo a história de uns soberanos lá na Europa, na Transilvânia, que inclusive tem até o nome do Conde Drácula, porque esse nome que era um conde tão perverso, tão mau, que as pessoas diziam até que ele bebia sangue. Aí vem a origem do vampiro, mas pela maldade, essa é uma maldade sem limites, muito mal. Então, uma pessoa dessa, como é que está o corpo espiritual dela quando desencarnou? Extremamente doente. Vai ser várias reencarnações, como diz Emmanuel, para drenar essa energia negativa da sua alma e purificar o seu espírito. Então, as energias negativas oriundas de nossas ações no mal ficam gravadas no corpo espiritual ou perispírito e são materializados no corpo físico pelas leis naturais que representam a justiça divina. Então, ontem a pessoa esfaqueou alguém por maldade. Hoje pode reencarnar na Terra com uma úlcera no sistema digestivo. Ontem a pessoa usou substâncias tóxicas e ingeriu. Então, pode reencarnar com tormentos, deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. Então, é Deus que está dando esse câncer, essa úlcera? Não. Deus está dando a oportunidade da pessoa se libertar dessa energia negativa no processo sadio da reencarnação. Passa as energias negativas para o corpo físico e o espírito fica limpo, fica renovado. Por isso, André Luiz, no livro No Mundo Maior, diz: a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior. Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. A gente fala nessa conversinha de lembrando de mãe, amor de mãe é diferente, é daquele remédio amargo para a criança chora. Quem já não lembra dessa fase? Hoje já mudou, os remédios são mais gostosos, né? Mas na minha fase infantil, minha mãe fazia tomar um xarope lá, terrível, horroroso, mas era para a saúde, era para o bem, é o carinho da mãe, quer dizer, mas é amargo o remédio. Então, assim, às vezes o remédio amargo é necessário para a nossa
renovação, a cura da nossa alma. Mas se a dor corrige o passado e nos adverte do presente, também poderá estar construindo o nosso futuro. É a dor serviço da evolução de todos nós, espíritos imperfeitos. Então vamos encarar as dificuldades, as dores, as enfermidades, como um processo renovador da nossa alma. É muito importante, mas muito importante mesmo, que nós espíritas tenhamos, que a gente chama, resignação perante certas situações. Eu não estou dizendo acomodação, que é diferente. Tem situações que nós temos que mudar, com energia, com determinação, com persistência, mas tem situações que não dá, é resignação. Porque se eu não tenho resignação, eu vou entrar na rebeldia, então eu anulo aquela experiência reencarnatória e eu vou ter que me candidatar a passar por essa experiência outra vez na outra encarnação, que não devemos fazer isso. Mas a gente pode ficar em dúvidas quando estuda o Evangelho. Por exemplo, a gente sabe naquele episódio de Lázaro, lá em Betânia. Betânia é uma cidade pequenininha, a 1,5 km de Jerusalém. Lázaro, a gente sabe que teve aquela catalepsia, uma morte aparente, e foi colocado numa gruta como morto. Jesus foi lá e o despertou para a vida. Mas Lázaro tinha um monte de feridas no corpo. Ele tratava, lavava, passava os condimentos, as pomadinhas, as ataduras. E na Betânia tinha um senhor chamado Simão. Não é Simão Pedro, é outro Simão. E Simão tinha lepra, hanseníase, e foi curado por Jesus, da hanseníase. Mas ficou com o nome de Simão o leproso, porque ele teve lepra. Então ele ficou muito agradecido a Jesus, Simão o leproso. Mas aí vem a pergunta: se Jesus curou Simão o leproso da hanseníase, por que não curou Lázaro das feridas? Lázaro tão bom, Lázaro tinha tanta afinidade com Jesus, que Jesus, quando ia em Jerusalém, ele não dormia em Jerusalém. Ele saía de Jerusalém, voltava à noite, ia lá para a casa de Lázaro, que tinha as irmãs Marta e Maria, e ficava hospedado na casa de Lázaro. Ou seja, muito amigo da família de Lázaro, Marta e Maria. Mas não curou Lázaro, e curou Simão o leproso. Por quê? Acontece que nós temos energias negativas que têm que ser drenadas para o corpo físico. Simão o leproso chegou na época de ser curado, então Jesus o curou. Mas Lázaro precisava, ainda tinha algumas energias negativas que tinha que drenar para o corpo físico. É da mesma forma no laboratório, quando a gente quer filtrar uma solução, a gente quer limpar uma solução que tem sujidades, sujeiras, a gente joga no papel de filtro, aí fica então, limpa aquela solução, porque a sujeira fica no papel. O nosso corpo físico é um filtro para limpar a nossa alma. E nós temos muitos débitos que Jesus permite que fiquem congelados, para a nossa cruz não ficar muito pesada. Por que Jesus faz isso? Jesus espera que através da caridade e do amor, aquele meu mal, aquela minha energia negativa, seja dissipada por mim mesmo, pelo amor, pela caridade, sem eu ter que sofrer. Só que tem um tempo também. Esse congelamento não é para a eternidade. Chega um ponto que, olha, você está 1000 anos vindo reencarnar na Terra e não faz caridade, então vamos degelar um pouquinho das suas energias negativas, para você ver se limpa a sua alma. Aí acontecem então as enfermidades. Jesus diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, eu não vim para anular, mas para cumprir. Ou seja, Jesus não mudou o karma de ninguém. Mas é importante, em qualquer situação, nós aprendemos a agradecer. Tem uma passagem, quando Jesus cura 10 leprosos, está no Evangelho de Lucas. Então, 10 leprosos procuraram Jesus, e Jesus curou os 10. E aí eles foram embora. No meio do caminho, um voltou para agradecer a Jesus. Dos 10, um voltou. E olha, que a hanseníase naquela época era condenação de morte. A pessoa era banida da cidade, tinha que ficar isolada da cidade. E a pessoa recuperou a vida e só um veio agradecer. E aí os apóstolos perguntam: mestre, e os outros? E Jesus responde: eles estão presos às gloríolas do mundo, receberam a misericórdia do Pai como acréscimo para a construção da verdadeira liberdade que ocorrerá no futuro, não agora. Então, essa mensagem é interessante, porque às vezes a gente quer ser útil às pessoas em nossa volta
Só que a gente espera agradecimento. Se os leprosos não for agradecer nem a Jesus, o que a gente pode esperar? O que nós temos que entender, que Jesus nos ensina, que o amor verdadeiro é o amor incondicional, sem esperar absolutamente nada, nem o muito obrigado, senão a troca. A caridade não espera nada, senão não é mais caridade. A caridade é o compromisso individual com Jesus. Isso é a caridade. Outro episódio também que a gente pode reflexionar é quando Jesus, a gente tem naquela passagem, quando Jesus, ele perdoa Maria de Magdala. Então, Maria de Magdala, ela tinha uma vida dissoluta, uma vida errada, a gente sabe, mas ela se arrepende. E ela vai lá num banquete na casa de Simão Fariseu, numa cidadezinha chamada Naim, lá na Galileia. Adentra no salão, onde tinha um banquete para Jesus, se joga aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, perfuma os pés de Jesus e fica beijando-os. E Jesus perdoa os seus pecados. Mas Jesus perdoou os pecados, mas a energia negativa do corpo espiritual de Maria de Magdala estava lá. Por isso que ela pegou lepra. Ela é uma mulher muito bonita. Quando Jesus é crucificado, os apóstolos não quiseram Maria de Magdala perto deles. E ela não tinha onde ficar. E ela vai por vários dos leprosos, fica lá quase 30 anos, pregando a boa nova para os leprosos. E adquire lepra e vai morrer leprosa. Mas a transformação moral dela foi tão grande que ela foi recebida por Jesus quando ela desencarnou. Então, eu mencionei do estilo de vida, que é um dos fatores mais importantes para a nossa saúde. Então, nós temos que aprender a preservar o nosso estilo de vida, a alimentação, a forma de caminhar, de respirar. Isso vai impactar também, se eu não souber me cuidar, em doenças. E nós temos que zelar por esse corpo físico. Esse corpo físico não é nosso, não é nossa propriedade. É um empréstimo de Deus, uma máquina que nos foi emprestada para nós evoluirmos. E se alguém nos emprestou alguma coisa, nós temos que respeitar esse empréstimo. E tem enfermidades que são adquiridas por vícios. Nos diz então os estudiosos, se nós forçarmos os limites do nosso corpo físico, haverá um aumento do desgaste de energias e comprometendo os órgãos afetados, não tendo o nosso corpo mais condições de manter a produção de energia vital em quantidade suficiente para que todos os órgãos trabalhem em harmonia. Então, o cigarro, o álcool, ou drogas, ou alguma coisa, uma comida desequilibrada pode nos levar realmente à enfermidade. E tem as enfermidades pela obsessão espiritual. Diz então André Luiz no livro Missionários da Luz, quando os obsessores se aproximam daquele que vai ser obsidiado, o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de características muito dolorosas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Então, o processo obsessivo pode gerar enfermidades. Por isso, a casa espírita tem que tratar bem o paciente que chega aqui. Se nós temos algum problema, porque existe aquela situação da obsessão casual, que a gente chama de encosto. Durante o dia a gente não pensou muito bem, se ficou nervoso, aí atraiu um espírito atrasado. Esse caso é simples, você vai na casa espírita e já é afastado. Mas tem casos que vai de outras encarnações, é mais complexo o processo. Pode ser curado também, mas não é tão simples. Mas como é que Jesus curava? Diz então Allan Kardec, a cura se opera pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia, para a transmissão de energia. Mas para que essa fluidoterapia, para que esse passe seja eficiente, o que tem que ter? Pureza da energia, ou seja, a pessoa que vai aplicar o passe tem que ser uma pessoa que tem uma vida equilibrada, porque vai colocar suas mãos na psicosfera de alguém. A vontade do médium passista, ele está concentrado, com vontade de servir. Desejo sincero do aplicador de passe é aliviar o sofrimento do paciente. Então tem que ser uma pessoa que está com sentimentos de amor pela pessoa que está necessitada. Então o perispírito recebe as energias através de pontos determinados, que André Luiz chama de centros de força, e certas escolas espiritualistas chamam de chakras. E são como fosse no nosso corpo espiritual, como se fosse um exaustor ao contrário, puxando a energia. Então, esses 7 pontos, centros de força,
puxa a energia para o corpo espiritual que vai depois difundir no corpo físico. Mas em todo o processo curativo, Jesus falava da fé. Diz então no Evangelho de Lucas, certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da sua capa, pois ela pensava assim, se apenas tocar na capa dele ficarei curada. Olha que fé que ela tinha. E ela toca na capa e fica curada. E Jesus disse para ela, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então ela criou uma ponte receptiva dessa energia. Kardec diz, Jesus tinha razão em dizer, a vossa fé vos salvou. Compreende-se que 2 enfermos atingidos pelo mesmo mal, o que estiver receptivo pode ser beneficiado, e o que estiver refratário pode não ter qualquer proveito dessa mesma energia. Então, 2 pessoas com a mesma doença, vai aplicar o passe curativo. Um tem fé, outro não tem fé. O que tem fé pode ficar curado, o que não tem fé não vai ficar curado, porque não ficou receptivo, não criou a ponte de atração para receber essa energia. Então, diz então Ivone Pereira, no livro Encontros com Jesus, as curas só ocorreram porque existiu a vontade e a predisposição dos doentes em receber e assimilar os recursos divinos pelos valorosos recursos da fé. Então, a fé é muito importante, essa receptividade das energias do mais alto. Mas temos responsabilidade. Tinha um paralítico, já estava 38 anos sem andar, e Jesus vai e cura, ele passa a andar. E Jesus depois vai encontrá-lo no templo, e Jesus fala para ele então, eis que já está são, não peque mais para que não te suceda alguma coisa pior. O que foi que aconteceu aqui? A energia negativa que estava nesse paralítico, Jesus paralisou o processo de drenagem. Espera um pouquinho. Ele tem tempo ainda, pode outra encarnação queimar essa energia, ou através da caridade ele consumir essa energia. Vamos deixar ele andar. Mas a energia estava lá. Jesus, não foi uma cura definitiva, foi uma moratória. Adiou um pouco mais para dar chance para ele de, pelo bem, queimar essa energia. Quando nós orarmos ao Pai com algum problema, se estamos sofrendo, vamos pedir essa moratória. Bom, olha, a coisa está difícil, deixa eu ficar curado, eu vou ser uma pessoa melhor. Mas só que tem que fazer igual Jesus falou. Então tá, vai ter uma moratória, o guia vai te ajudar. Mas você vai fazer o que depois? Aí Jesus diz aqui, eis que já está são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha as consequências de pedir uma cura. Então nós temos que ter conscientização. O homem é o ator da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Então nós provocamos situações enfermiças que hoje nos assola. Então no centro espírita a gente segue a orientação de Jesus através da fluidoterapia, que nada mais é que são os passes espirituais e magnéticos pelos médiuns passistas e a ingestão de água fluidificada. Então é a transmissão de energia dada pelos passes, essa energia benéfica. Então basicamente o médium passista ele vai se concentrar e vai aplicar então essa energia que vem do mais alto. Então no passe existe uma transmissão de energias espirituais dos mentores somada ao magnetismo do passista. Então essas duas energias juntas são transferidas para o paciente que as recebe. E aí, certas situações benéficas podem acontecer, o reequilíbrio energético do paciente e também, inclusive, fluidos vitais que vão ajudá-lo a sair mais revigorado para enfrentar os desafios da vida. Tem também o passe espiritual sem médium passista, só com o mentor. Tem um caso de Narcisa, no livro Nosso Lar, quando André Luiz, já no mundo espiritual, ele vai visitar a antiga família e o marido da viúva que ele deixou está muito doente, o Ernesto. Então ele chama Narcisa, Narcisa vai na floresta, pega algumas essências e junto com a energia espiritual consegue provocar a cura do nosso Ernesto. Eu mencionei acerca da moratória, tem moratória inclusive salvando a vida de alguém. No livro de André Luiz e Chico Xavier, O Brejo da Vida Eterna,
Tem uma senhora que é até protestante, tem um orfanato, a irmã Albina. Então então o mentor para André Luiz: a irmã Albina foi autorizada a permanecer na crosta por mais tempo, razão porque a desencarnação for adiada. Então, muitas vezes a pessoa vai desencarnar, mas às vezes tem uma moratória, que todos nós queremos, evidentemente, de preferência uma moratória para muitos anos. Então, a orientação dos pacientes sempre deve ser a pessoa receptiva, com fé. Se não, o paciente é refratário, não tem fé, essa energia não penetra no corpo espiritual e ela se perde. Aqui tem um exemplo, um senhor que foi tomar o passe no centro espírita, mas está lembrando dos documentos que tem que assinar, está totalmente fora, a cabeça dele está fora do centro espírita, não vai receber nenhum benefício com a fluidoterapia. Já tem uma senhora que está com tanta fé que o corpo espiritual dela até sair do corpo físico. Tem a fluidificação da água, que a gente sabe que deve tomar essa água fluidificada, que pode ser em frascos individuais e frascos coletivos. Frasco individual, quando a pessoa traz um frasco com o nome, para essa energia específica para ela. Lembrando que não precisa abrir o frasco para a fluidoterapia do frasco. Então, em conclusão da reflexão da noite, um tratamento integrado, segundo Jesus nos orientou, o atendimento fraterno, que é importante, a fluidoterapia, passes e água fluidificada, assistir às palestras e a desobsessão, conforme for o caso. E, mais uma vez, a gente recorda a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Diz o Mestre: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio os ventos, e aquela casa ficou sem ser derrubada. Mas aquela pessoa que ouve meus ensinamentos e não põe em prática, é como se construísse a casa sobre a areia. Vem a tempestade da vida e grande é a sua ruína. Que nós possamos manter sempre a prudência que Jesus nos orienta na condução da nossa vida. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o nosso dirigente da casa.